Pode começar. Vamos começar fazendo a nossa oração, pedindo para Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, abençoar todos nós nesse pequeno estudo que nós vamos fazer do nosso Evangelho, e que possamos todos nos confraternizarmos em pensamento, que todos se sintam abraçados. Um abraço fraterno para todos, que Deus possa nos abençoar agora e sempre, que assim seja. É o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que ao romper da manhã saiu a assalariar trabalhadores para sua vinha, e feito com os trabalhadores ajuste de um dinheiro por dia. Mandou-os para sua vinha, e tendo saído junto da terceira hora, viu estarem outros na praça ociosos. E disse-lhes: Ide vós também para a minha vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saiu, porém, outra vez junto da hora sexta, e junto da hora nona, e fez o mesmo. E junto da 11ª hora tornou a sair, e achou outros que lá estavam, e disse-lhe: Por que estáis vós aqui todo o dia ociosos? Responderam-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Ele lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Porém, lá no fim da tarde, disse o senhor da vinha para o seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, a jornada, começando pelo último e acabando nos primeiros. Tendo chegado, pois, os que foram junto da hora 10ª, recebeu cada um o seu dinheiro. E chegando também os que tinham ido primeiro, julgaram que haveriam de receber mais. Porém, também esses não receberam mais do que um dinheiro cada um. E ao recebê-lo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Esses que vieram por último não trabalharam senão uma hora, e tu os igualaste conosco, que aturamos o peso do dia e da calma. Porém, ele respondendo a um deles, lhes disse: Amigo, eu não te faço agravo. Não convieste tu comigo num dinheiro? Toma o que te pertence e vai-te, que eu de mim quero dar também a esse último, tanto quanto a ti. Visto isto, não me é lícito fazer o que quero? Acaso teu olho é mau, porque eu sou bom? Assim serão os últimos os primeiros e primeiros os últimos, porque são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Está em Mateus 20, de 1 a 16. A instrução aqui dos Espíritos. Os últimos serão os primeiros. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas para isso é necessário que se tenha conservado com boa vontade a disposição do Senhor que o deve empregar, e que o atraso não seja fruto da sua preguiça e da sua má vontade. Tem direito ao salário, porque desde o alvorecer esperava impaciente aquele que por fim o chamava ao labor. Era trabalhador e apenas lhe faltava o que fazer. Se tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito: Tenham paciência, gosto de descansar, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Que me importa esse patrão que não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Nesse caso, meus amigos, não receberia o salário do trabalho, mas o da preguiça. Que dizer então daquele que, em vez de simplesmente esperar, tivesse empregado as suas horas de trabalho para cometer estripolias, que tivesse blasfemado contra Deus, vertido o sangue de seus semelhantes, perturbado as famílias, arruinado homens de boa fé, abusado da inocência, que tivesse, enfim, se lançado a todas as ignominias da humanidade? O que será dele? Seria suficiente dizer à última hora: Senhor, usei mal o meu tempo, empreguei-me até o fim do dia, para que eu faça um pouquinho que seja da minha tarefa. E pagai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, porque o Senhor lhe dirá: não tem agora nenhum trabalho para ti.
desperdiçasses o teu tempo, esquecesses o que havias aprendido, não sabes mais trabalhar na minha vinha. Cuida, pois, de aprender de novo, e quando te sentires bem disposto, vem procurar-me, e te franquearei as minhas terras, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritos, meus bem-amados, todos vós sois trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria o que dissesse: comecei o trabalho de madrugada e só terminarei ao escurecer. Todos viestes quando chamado, uns mais cedo, outros mais tarde, para a encarnação, cujos grilhões carregais. Não há quantos e quantos séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sei que aceitastes o convite. Eis chegado agora o momento de receber o salário. Empregai bem essa hora que vos resta. Não vos esqueçais de que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve, na imensidade dos tempos que constituem para vós a eternidade. Aqui, a missão dos espíritas. Não percebeis, desde já, a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Bendizei o Senhor, vós que tendes fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho das suas missões, e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. Deixai de temores, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós que sois os eleitos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora de que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação, e de pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente a pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, bem sei, mas que importa? É necessário regar com vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sob os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélica. E de pregai. Aqui ele está falando sobre o trabalho que é dado aos espíritos de maneira comum, não só aos espíritas, mas a todos que estão aqui nesse plano, de maneira a evoluir. O trabalho que na vinha do Senhor seria o trabalho para ajudar, o trabalho de caridade, o trabalho de amor, o trabalho do estudioso que através da sua inteligência pode ajudar a humanidade. É um trabalho conjunto, é um ajudando o outro. Quando as pessoas, quando os seres começarem a sentir que são iguais uns aos outros, sem se acharem superiores, aquele que cursou uma faculdade, ele diante daquele que não sabe sequer escrever, não se sentir superior a eles, como a gente vê muito acontecer, buscando, porque somos todos filhos do mesmo Deus, e a todos Deus dá a oportunidade de crescer numa área. Aquele ser que você julga que não tem o conhecimento que você tem, que você sentou num banco de uma faculdade, aquele espírito pode ser muito mais sábio do que você, porque ele está crescendo em outro sentido. Às vezes você teve encarnações que você teve muito conhecimento e pode ter feito um mau uso, ou não é adequado para essa sua nova encarnação. Então você vai
procurar crescer em outras áreas. Mas todos os espíritos, eles têm os seus dons, têm os seus defeitos, têm os seus erros. Quando você se depara com alguém que te coloca para baixo, dizendo, eu sou superior a você, falta-lhe humildade. Falta-lhe humildade. Você tem que bater no próprio peito. Fala, será que eu estou agindo direito? Será que eu estou agindo corretamente? Será que Jesus faria isso? Que Jesus, ele, aqui no nosso plano não havia ninguém acima dele. E ele nunca se colocou acima de ninguém. Inclusive ele se colocava como um servo da humanidade, né? Como aquele que veio dar exemplo da humildade. Então temos que pensar, será que nesse trabalho que Deus nos chama, será que estamos nos colocando da maneira correta? Será que nós não estamos sendo muito vaidosos? Será que nós não estamos querendo ser maior do que os outros? Todo mundo no mesmo campo, todo mundo com a mesma enxadinha. Alguns chegaram primeiro, outros chegaram depois. Alguns fizeram curso de agronomia, sabem, conhecem tudo do solo, da semente. Outros têm a experiência de vida, sabem a lua certa para plantar, quando vai chover. Isso é apenas uma alegoria. Sabemos disso. Então não existe ninguém maior ou menor que ninguém. Todo mundo é igual. Mas como que nós queremos que todo mundo seja igual, queremos a igualdade, se nós mesmos nos colocamos como superiores dos outros, em relação aos outros? Quando faltamos com respeito, será que aquele que está deitado numa cama vestida de ouro, em relação àquele que está deitado num chão coberto com um cobertorzinho, suportando o mesmo frio, será que eles são diferentes em essência? São provas que eles estão passando, a miséria, a prova da miséria, a prova da riqueza, mas são seres iguais perante Deus. Nós que colocamos essa diferenciação, nós que colocamos as pessoas em patamares diferentes, mas somos todos iguais. Nós estamos nesse campo, semeando sementes que nós vamos colher mais tarde. Nós temos que colocar a mão, na consciência. Eles são gatos, gatinho que está correndo. Nós temos que colocar a mão na consciência, saber interpretar o que está escrito mesmo na lei de Deus, e não utilizar ela contra as pessoas como se fosse uma arma, como se fosse um aguilhão daqueles que as pessoas usam para ferir o boi. Não é. Temos que ir diante do campo, que somos todos iguais, todo mundo na mesma vinha, todo mundo com enxadinha, todo mundo plantando, e vamos colher. Com certeza, o dia que nós não nos considerarmos maiores do que os outros, mais sábios do que os outros, porque esse que se acha mais sábio, pode ter certeza que ele não é o mais sábio, porque se ele fosse o mais sábio, ele não pensaria assim. Ele não é maior que ninguém, somos todos iguais perante Deus. A educação que você consegue numa universidade, numa faculdade, nessa encarnação pode fazer você ter um conhecimento a mais, você em relação a alguém que não fez, que às vezes a pessoa não sabe ensinar o próprio nome, mas você não sabe o conhecimento que aquele espírito tem, se ele já é um espírito velho, se aquele conhecimento que você está aprendendo na faculdade, numa universidade, se tudo aquilo que você está aprendendo não pode ter sido feito por ele, centenas de anos atrás, e que você agora está colhendo esses frutos do conhecimento dele. Então nós temos que ter muito cuidado com isso.
Aqueles que acreditam na reencarnação, se é que acreditam, né? Pensando dessa forma, parece que não acreditam. Se você pode estar colhendo um fruto agora, está saboreando um fruto do conhecimento, que daquele que você julga que que seja um ignorante, talvez seja o fruto que ele plantou em existência passada e você está colhendo agora. Você não sabe. Se você não sabe, você não deve julgar. Aliás, não se deve julgar nada. Devemos enxergar a todos como iguais. Todo mundo tem a sua opinião, todo mundo tem o seu sentimento. Não nos julgarmos maior do que ninguém. Podemos todos ter opiniões diferentes e sermos todos irmãos. Podemos todos termos maneiras diferentes de ver a realidade e mesmo assim continuarmos no trabalho da vinha do Senhor. Trabalhando, ajudando, plantando coisas boas, não maltratando ninguém, não pisando em ninguém que tenha uma ideia diferente da sua. E quando você começa a julgar as pessoas dessa forma, julgando o detentor da verdade absoluta, que só o que você sabe é o certo, o outro é o ignorante, você está se colocando como uma pessoa orgulhosa, vaidosa, um conhecimento terreno, um conhecimento tão pequeno em relação ao conhecimento que há no universo. Todo o conhecimento da Terra é só a ponta do iceberg. É um conhecimento que nós estamos engatinhando ainda. Vamos lembrar do anjo. O anjo, para ser o anjo, ele precisa das duas asas. A asa do conhecimento e a asa do sentimento, do amor. Se você está deixando apenas a sua asa do conhecimento, você não vai voar. Se você deixar apenas a asa do sentimento, você também não vai voar. Precisa das duas asas para que haja esse equilíbrio. Se realmente você quer que o mundo se torne um mundo melhor, você deve respeitar a opinião das pessoas. Devemos nos respeitar, se não como espíritas, como cristãos. Se não como cristãos, como filhos de um mesmo pai. Não importa que religião você tenha, se você acredita numa coisa ou na outra, às vezes também você não pode não acreditar em nada, desde que você tenha empatia pelas pessoas. O mundo está esse turbilhão, mas sempre esteve. Desde tempos remotos, sempre houve. Esses rebuliços sempre houve, sempre existiu. São as oportunidades que são dadas para que nós possamos crescer em diversas áreas. Nós temos que procurar observar, porque às vezes aquilo que você observa do seu ponto de vista faz com que você acredite que seja daquela forma. Se você vê pelo um outro ponto de vista, você acaba vendo que é diferente. Devemos encontrar esse equilíbrio. Lembrando que entre o branco e o escuro tem os cinzas, tem uma paleta grande. A gente tem que procurar encontrar esse equilíbrio. Agora, como procurar encontrar o equilíbrio sem o respeito? Como que alguém pode falar de amor se ele semeia o ódio? Então aquele que acha que as pessoas estão agindo errado, assim, então, que seja o primeiro então a falar de amor e realmente mostrar o amor sem ofender as pessoas. Você pode falar para alguém algo que você acredita é errado. O que você acredita é errado. O que você acredita é errado e o que eu acredito é o certo. Então, a partir desse momento que você age dessa forma, você tem que voltar para isso aqui e ler de novo, para você entender. Eu também, eu sempre procuro ler de novo. Às vezes eu falo algo, penso alguma coisa, eu falo, puxa, será que realmente é assim? Eu leio de novo, procuro meditar a respeito daquilo, que nós não somos ninguém, nós não somos um robozinho programado. Nós podemos errar, cometer erros, podemos
julgar, entre aspas, errado, podemos analisar algo segundo aquilo que a gente acredita e julgar que é errado, mas muita coisa que a gente vê, que a gente analisa como errado, segundo o nosso ponto de vista, quanto disso a espiritualidade não utiliza para fazer o bem? Apesar da gente acreditar que existe as trevas, existe a luz, mas são nuances, são extremos. E a espiritualidade do bem, ele utiliza algumas situações que nós julgamos ruim para nos ajudar a evoluir. Mais tarde, a gente fala, nossa, aquela dor que eu sentia, mas se eu não tivesse sentido aquela dor, eu não teria procurado me melhorar, estaria estacionado. Às vezes nós estamos estacionados e um espinhozinho faz com que a gente procure uma pinça para tirar, faz com que a gente procure meios de resolver aquele problema. E apesar de que você estava falando aqui sobre a vinha do Senhor, eu imagino que a vinha do Senhor é o mundo inteiro, é o universo infinito, que a gente pensou na Terra como o nosso lar, como nossa morada. Mas a Terra, ela faz parte do universo. Então a nossa casa toda é o universo. O próprio Jesus fala, né? Há muita morada na casa do meu Pai. Então... Olha esse pedacinho aqui, obreiros do Senhor, Espírito da Verdade, que nós sabemos que não é um espírito em si, eram vários espíritos sob as ordens do próprio Jesus. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado o campo do Senhor com desinteresse e movidos apenas pela caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenham esperado. Felizes serão os que houverem dito a seu irmão: trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para a obra, que a obra não sofresse. Mas infelizes os que, por suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará e eles serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça, se não tivesse piedade do vosso irmão, se vos recusasses a lhe estender as mãos, e se esmagasses o fraco em vez de o socorrer? Por que pedes graça, se procurasse a recompensa nos prazeres da terra, e na satisfação do vosso orgulho, já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tende a pedir, as recompensas celestes estão para aqueles que não houverem pedido recompensa da terra. Deus faz nesse momento a enumeração dos seus servidores fiéis, e já marcou pelo seu dedo os que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque a esses que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os postos mais difíceis, na grande obra da regeneração, pelo Espiritismo. E as palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Então, o que nós devemos fazer é acreditar que somos todos iguais. Não só acreditar, mas como colocar em prática isso. Não criarmos uma elite. Pessoas que têm um conhecimento, estudou um pouquinho e acha que está acima dos outros, se transformando numa espécie de guru, uma espécie de suprassumo do conhecimento. Não, você não sabe se a pessoa passou décadas e décadas estudando isso que você estudou agora aqui, lá no plano espiritual, e se a pessoa estudou bastante lá e veio com esse conhecimento inato, de pegar um livro e ler e já compreender, coisa que talvez você demorou 20, 30 anos para compreender.
Sabemos que isso está aqui, está na doutrina, está explicado. Será que não está sendo criado algo paralelo? Que está fugindo disso? Será que não é isso? Não é o tempo que você tem de estudo. Porque às vezes, esse tempo todo que você estudou, você ainda não entendeu. Às vezes até uma criança pode pegar algo que você demorou décadas estudando, ler e entender. Numa passada de olhos. Você não sabe se aquele espírito é mais antigo que o seu. Se ele tem mais conhecimento adquirido. Então nós temos que parar com isso também. Dentro da doutrina está sendo criada uma elite. Como se fosse um STF da doutrina espírita. É o que ele falar é o correto. E se você tiver uma ideia diferente daquilo, uma forma de pensar diferente, você é colocado para escanteio. Você é colocado como se fosse um herege dali. A doutrina não. A doutrina não tem sacerdotes. Não existe sacerdotes na doutrina. Somos todos iguais. Todos podemos pegar um livro, ler, explicar. Outro lê, explica pra gente, a gente vai passando o conhecimento um pro outro. Será que as pessoas ainda não compreendem que é assim? Não há que se colocar um pedestal para umas pessoas colocarem o conhecimento como se elas tivessem ali uma luz e os outros ainda não têm. Você pode ajudar as pessoas a se esclarecer, mas não se colocar como se fosse um ser divino que está acima de todo mundo. Que parece que é isso que está sendo criado, um STF da doutrina espírita. Em cima daquilo, é ali. Você ainda não tem aquele modo de pensar dele, então você é ignorante. Aqueles outros são sábios. Não é assim. Será que Jesus ia concordar com isso? Será que Jesus ia concordar com isso? Será que isso que ele trouxe... Ele não mandou ninguém construir templos. Na verdade, ele não mandou ninguém fazer religião nenhuma. Ele trouxe um conhecimento que é para a gente usar no nosso dia a dia, para a gente usar na nossa vida. Não nos colocarmos acima de ninguém, mas andarmos iguais. Não nos colocarmos na frente para os outros nos seguirem, mas as pessoas andarem do nosso lado, junto com a gente. Tem uma história do Chico, que eles estavam indo levar alimento para pessoas assim na zona rural, e estava meio escuro. Então deram uma lanterna, aquelas lampião para a pessoa ir na frente. E as pessoas falam, que bom, a pessoa está aí na frente. A pessoa ficou tão contente que está iluminando, estou fazendo uma coisa boa, estou iluminando o caminho para as pessoas, né, levarem os mantimentos. Ele ficou tão alegre que ele começou a andar mais rápido, mas quando eu vi ele estava lá na frente. E as pessoas lá atrás, na escuridão. Foi uma lição que o Chico passou. Falou que não, se você quer iluminar o caminho para os outros, você tem que estar junto das pessoas, não lá na frente. Você tem que trazer as pessoas para junto de você. Para junto, não colocar elas submissas às suas ordens, como se você fosse um guru. Você não é. Você não é. Isso é vaidade, é orgulho. É orgulho. Eu tenho 30 anos, você tem 1 ano só, eu sei mais. Não é assim. Você não sabe. Se você está diante de um dos espíritos que ajudou até a compilar isso aqui, você não sabe. Você tem esse conhecimento? Você sabe? Então não adianta. Se você, a não ser que você tenha esse conhecimento, você tenha como trazer a ficha de cada pessoa e ver realmente o que ela tem. Se você não tem esse conhecimento, não julgue. Não chame ninguém de ignorante. Não chame ninguém de burro. Eu sou o sábio, você é o idiota, que você não tem, você não acredita no que eu acredito. Não é assim. Será que Jesus ia concordar com isso? Meu Deus, isso é estarrecedor. Isso é estarrecedor. Não é assim. Somos iguais. Somos iguais. É tão bonito a gente ver um debate de ideias. De ideias, não de ofensas. Vamos conversar.
Vamos trocar ideias. Às vezes com um bom papo, uma boa conversa, você consegue comover alguém, a pessoa muda de ideia. Mas se você chegar dando com os pés no peito da pessoa, será que é dessa maneira? Será que é com palavras duras, com ofensas? Não é assim. Não é desse jeito. A gente vê que tá virando isso o nosso mundo. Né? Não, e se nós temos esse conhecimento tão bonito que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos atrás, será que nós não evoluímos ainda? Nem um pouquinho? Para poder respeitar a crença de cada um, a forma de pensar de cada um, sem nos colocarmos como os gurus do pedaço, nos colocarmos como sacerdote sobre aqueles que conseguem entender melhor do que o outro. Ah, eu consigo entender melhor. Às vezes você consegue falar melhor, você consegue até escrever melhor do que o outro. Mas a compreensão, o entendimento, você não consegue dizer se a pessoa tem ou não. Porque às vezes a pessoa pode discordar de você. E ao discordar, é tudo jogado ao chão. Você não sabe, eu sei, fica quieto. Não é assim. Vamos respeitar mais as pessoas. Vamos respeitar as crenças, todas as crenças. Vamos respeitar também a falta de crença. Se a pessoa não acredita, problema dela. Vamos seguir o nosso caminho, naquilo que a gente acredita, em frente. E se alguém discorda de nós, vamos fazer que nem São Francisco. Ele fazia as coisas, ele ensinava através do exemplo. Se eu estou fazendo alguma coisa errada, você acha que está errado, me dê o exemplo fazendo você a coisa certa, para que eu possa ver e possa seguir você no que você estiver fazendo. Não é correto? Que é mais fácil, porque um dia todo mundo vai ter que seguir esse caminho junto. E com certeza aqueles que estiverem mais adiantados, entre aspas, eles vão ter que retornar para buscar aquilo assim que deve ser. Então vamos procurar buscar mais esse entendimento. Não tô aqui falando de política, tô falando de sentimento mesmo, de conhecimento. Se você acredita que tem um conhecimento maior do que o outro, procure ajudar aquela pessoa através do exemplo, não através de um xingamento ou de se julgar, mesmo no seu interior se julgar acima daquela pessoa. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se um dia aquela pessoa vai ser aquela que vai te ajudar a alçar, a escalar a montanha. Você não sabe se aquela pessoa vai te dar a mão. A gente tem visto exemplos de palestrantes, né? Tem livros dizendo que se julgar, fazia um monte de palestras, se julgava supra-sumo. Um belo dia estava lá, desencarnou, apareceu lá no plano espiritual, lá no umbral, lá ficou lá sofrendo. E quem que veio ajudar? Aquela pessoinha que ele acreditava que era inferior a ele. Aquela pessoinha que varria o centro, às vezes não podia participar da reunião porque não tinha tempo, mas ia lá, fazia uma faxinazinha e dava sua ajuda. Quem que foi ajudado? Essa pessoa. Então vamos ter um pouquinho mais de respeito por aquilo que a gente está pregando, porque é mais fácil através do exemplo mostrar que nós somos amorosos, que nós somos sábios, do que através de teorias. Teoria, todo mundo tem a sua, cada um acha que a sua é a melhor que a outra. Então vamos mostrar que nós somos melhores através dos atos e dos exemplos, não apenas nas palavras. Obrigado. Aqui, Carla. Maria de Fátima Souza deixou uma mensagem. Maria de Fátima Souza. Lê. Boa noite, é um prazer poder participar com vocês e orar por esses servos de Deus que acolha essas pessoas que se encontram hospitalizadas. Que o Senhor seja misericordioso e acolha os pedidos de oração e que seja feita a vontade dele.
assim seja. Tem mais um, Então. calma aí. Tá aqui. Se quiserem ver, podem ver. Não. Eu tô sem óculos. Tá. A Rosângela Gonçalves de Almeida, ela pede prece pela mãe dela que faleceu hoje. Então, na hora que for fazer oração, pensa na Rosângela e na mãe dela que partiu hoje. Que Deus possa confortar toda a família. Vamos fazer uma oração, então, pensando em todas as pessoas, né? Aqueles que estão doentes do espírito, porque o espírito fica doente e repercute no corpo. Sabemos disso. Que possamos viver sem ter medo. Que o medo em si já é uma doença gravíssima. E muitas pessoas têm medo de desencarnar. Tem medo. Eu acho que não é medo de desencarnar, é medo de não ter feito o máximo do bem possível e tem medo de que não vá para o nosso lar, vamos assim dizer. Que todo mundo acha que nosso lar é o céu. Tem um umbral e tem o nosso lar. Não é assim. Nosso lar é um hospital, como tem vários outros, para pessoas doentes se curarem. Não é assim que funciona. E a gente vai ter medo de algo que nós acreditamos que não existe. Para nós, espíritos da morte não existe. Então vamos ter medo de algo que não existe. Então devemos ter um pouquinho mais de coragem. Um pouquinho mais de coragem de passar essa nossa fé para os outros. Essa nossa crença para os outros, através de não ter medo. Buscar sempre estarmos caminhando numa direção em que tragam paz, tragam sossego para o coração. Porque doenças sempre existiram, existem doenças terríveis. Muito mais terrível do que essa até que está aí. Sabemos disso. Mas a pior doença é a falta de amor. Essa é a pior doença. E é dessa que a gente tem que se curar. Então vamos elevar o nosso coração até Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão, e pedir que Ele abençoe a todos que estejam com medo, que estejam seguros, que possamos buscar no conhecimento que Ele nos trouxe, né, o seu Evangelho, a sua Boa Nova, essa Boa Nova que nos traz alento, que nos traz esperança, de que iremos passar e que podemos passar por todas essas provações sem ter medo, tendo coragem de seguir em frente, sempre em frente, sem temermos a morte, já que nós acreditamos que a morte não existe. A morte não existe, sempre buscando também a segurança, a preservação da nossa saúde, também é muito importante, mas demonstrando que temos fé e esperança. Que todos aqueles que estejam nesse momento em tratamento possam receber bastante energia do Pai, do Criador. Aqueles que por um motivo ou outro tenham partido para a parte espiritual no dia de hoje, também que eles possam encontrar a paz, encontrar a assistência da espiritualidade. Sabemos que ninguém fica desamparado. Nós que damos as costas para nossos amigos, nossos benfeitores. Nós que nos afastamos. Nós podemos trazer todos esses bons amigos para perto, simplesmente pedindo ajuda, pedindo que eles nos socorram e que nos oriente. Que Deus possa abençoar a todos nós. Obrigado, que assim seja.